Me respondam se vocês estão vendo, porque eu não vou enxergar mais vocês a partir de agora. Sim, não estou enxergando, não estou ouvindo ninguém. Estão vendo? Conseguem ver? A apresentação rodou. Beleza, certo. É que vocês estão com o microfone desligado. Não sei por que não está aparecendo o microfone de vocês aí. Motivos técnicos. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o WhatsApp aberto. Qualquer coisa, manda dúvida pelo WhatsApp, já que o telefone não está muito interessante. Se tiver qualquer problema na transmissão também, manda aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp está aberto. Deixei ele aberto aqui e que a minha tela agora vai sumir para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre ajustes ventilatórios, PIP, volume corrente e driving pressure. Esses são os conceitos mais modernos, esses são os conceitos mais recentes que a gente consegue trazer para vocês do ponto de vista de discussão de ventilação. Por que a gente discute tanto ventilação mecânica? Por que a gente fala de ventilação mecânica? Por que é importante falar? Porque é uma das coisas que a gente faz dentro da nossa anestesia. Quando eu tô pensando em anestesia geral, uma das coisas que eu vou fazer com o paciente é colocar ele numa ventilação mecânica, numa ventilação não natural. A partir do momento que eu inicio minha anestesia e que eu faço o paciente parar de ventilar, é minha responsabilidade, é meu compromisso fazer uma ventilação mais fisiológica possível, tá? Então, eu vou ter algumas coisas, alguns atributos para colocar dentro dessa minha ventilação mais protetora, o mais fisiológica possível, que vai mudar muito o prognóstico do paciente. Claro que a gente tem algumas condições que são desafiadoras, como por exemplo um paciente obeso, um paciente numa ventilação monopulmonar que é difícil e tem ventilação monopulmonar bastante difícil, um paciente que está em circulação extracorpórea, e aí tem discussão até se a gente deveria manter o pulmão ventilando, né, durante a circulação extracorpórea. Daqui a pouco a gente vai comentar por quê. E lembrar que a mortalidade cirúrgica atribuível à ventilação mecânica não é pequena. Vocês já vão ver que a incidência de lesão por ventilação mecânica no intraoperatório é sim grande e o número deve ser considerado. Prevenir é obrigatório, a gente tem, obviamente, que procurar ventilar da melhor forma possível e, principalmente, lembrar que é nossa obrigação não lesar. Então, se eu estiver fazendo uma ventilação com volume adequado, com PIP adequado e com o menor trabalho ventilatório possível e não estiver com problemas de oxigenação, ela tá boa, tá? Eu tenho condições de ter uma hipercapnia permissível, posso tolerar um CO2 um pouco mais alto, desde que eu tenha uma oxigenação adequada. Então eu tô conseguindo oxigenar de maneira adequada aquele paciente e esquece o resto. Por quê? Porque não vai fazer, vocês já vão ver, não vai fazer muita diferença se eu tô ventilando o paciente com 5 de PIP ou se eu tô ventilando o paciente com 10 de PIP. Por quê? Porque esse PIP que eu tô ventilando o paciente, ele nunca vai ser próximo do PIP ideal. Ah, Bruno, mas pô, todo mundo falou pra mim que se eu calcular direitinho o PIP, eu vou conseguir calcular o PIP ideal. Claro, eu vou conseguir calcular o PIP ideal. Só que o PIP ideal não é o PIP que vocês imaginam, não é 8, não é 10. O PIP ideal na média da população é 14. E eu jamais vou conseguir ventilar qualquer pessoa com PIP de 14. Então eu tenho que ter isso na minha cabeça, isso tem que ficar muito claro, que eu vou ter que ventilar de forma a proteger o paciente e não lesar. Esse vai ser o nosso compromisso sempre. E aí, a mortalidade cirúrgica atribuível a uma ventilação mecânica ruim é em torno de 19%. Se vocês pensarem que quase 50% é infarto e 20% é ventilação, sobrou só 30% para as outras causas. Então, se a gente souber manejar algumas coisas, a gente consegue diminuir muito a lesão que a gente vai colocar. É a lesão que a gente vai imprimir no doente e, obviamente, vai melhorar o resultado clínico geral, vai melhorar o resultado no pós-operatório, vai melhorar o resultado cirúrgico desse paciente. Tá? Como eu já falei, a ventilação mecânica tem que ficar dentro de uma janela terapêutica. Eu forneço suporte adequado de oxigenação e de troca de gás carbônico. Eu não preciso extrapolar limites, eu não preciso fugir daqueles limites onde eu vou considerar fisiológico. Por quê? Porque eu devo fazer uma ventilação protetora. Se vocês olharem para esse paper, que já é até um pouquinho antigo, de 2015, mas além de gostar muito do autor, eu gosto muito desse paper, vocês vão olhar que nessa meta-análise, ventilar com diferentes
diferentes volumes e com diferentes PIPs, ou seja, ventilação mecânica protetora e ventilação mecânica convencional, vai ser protetor ventilar com ventilação mecânica protetora. Se eu ventilar somente com volumes correntes diferentes, ou seja, os volumes correntes de 6 a 8 ml por quilo na ventilação protetora, ou mais do que 8 ml na ventilação convencional, vai ser protetor ventilar com volume mais baixo. Agora, se eu só variar os diferentes níveis de PIP, não vai ter diferença. E aí não vai ser ventilação protetora. Então não adianta eu pegar e falar, pô, eu vou ventilar esse paciente com 10 de PIP, porque isso é ventilação protetora. Não é. Porque eu vou começar a causar mais malefício do que benefício. Porque quando eu estou imprimindo PIP no pulmão do paciente, eu também estou fazendo com que algumas áreas que agora vão ser ventiladas, faça que em outras áreas, promova em outras áreas hiperdistensão do pulmão. E é aí que eu começo o processo de lesão e de injúria da ventilação mecânica. Porque num processo fisiológico, eu vou manter a estrutura celular alveolar normal. Agora, à medida que eu vou aumentando as minhas pressões ventilatórias, à medida que eu vou aumentando o volume de ar impresso dentro do pulmão, eu vou promovendo injúria ventilatória. Eu vou fazendo com que essas proteínas que estão na parede do alvéolo vão se modificando e vão atraindo fatores inflamatórios e, num terceiro passo, vão permitindo que fluido passe dentro dessa barreira, passe por essa barreira alveolar e vá se depositar no interstício. Então, o mesmo edema, o mesmo pensamento que eu tenho no paciente para o edema que eu tenho do que passa de dentro do vaso para o subcutâneo, algo vai acontecer de maneira semelhante no pulmão, principalmente quando eu fizer lesão. E hoje a gente sabe que a pior lesão para o alvéolo é a lesão de hiperdistensão. Quanto mais eu hiperdistender o alvéolo, quanto mais eu destruir essas proteínas que estão na parede do alvéolo, mais eu vou permitir que fluido passe. Mais eu vou permitir edema alveolar e pior vai ser a ventilação desse paciente. Agora, a gente não sabe muito bem o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Porque todos os pacientes que vão ser submetidos à ventilação mecânica, eles têm algum grau de atelectasia. E o nosso conceito é de não lesar. O nosso conceito principal é não lesar. E aí eu vou ter que trabalhar com essa balança aqui. O que eu vou querer no meu paciente? Eu quero mais colapso ou eu quero mais hiperdistensão? A pergunta que fica é o que faz mais mal? Se é manter o paciente com algum grau de colapso, e aí eu adianto para vocês que a gente faz colapso em 100% dos pacientes submetidos à anestesia geral. Ah, Bruno, mas a minha ventilação mecânica é muito boa, eu não tenho colapso no meu paciente. Mentira! Todos os pacientes que estão submetidos à anestesia geral com curarização têm algum grau de atelectasia. E uma boa parte da população que está sentada, respirando como eu, por exemplo, eu devo ter algum grau de atelectasia. Por quê? Porque a gente não está com todos os alvéolos durante 100% do tempo recrutados. Agora, aqueles alvéolos onde estão ventilando normalmente e de repente eu imprimo uma pressão positiva ventilatória muito grande, eu vou causar hiperdistensão. E aí eu vou causar a lesão. Esse é o problema. O problema é quando eu saio da ventilação mecânica protetora, tentando tirar o colapso desse alvéolo e chego aqui numa ventilação alveolar com hiperdistensão. E aí essa hiperdistensão destrói proteína, como a gente já falou, permite com que tenha um processo inflamatório e permite que passe líquido para o interstício. Tá? Para vocês terem noção, quantos pacientes vocês acham que chega ao final da cirurgia com atelectasia? 100%, eu já falei. E quantos pacientes desenvolvem hiperdistensão durante a cirurgia? Bom, 100% dos pacientes desenvolvem atelectasia. Agora, quantos por cento desenvolvem hiperdistensão? Só depende de você. Por quê? Porque a hiperdistensão vai depender muito mais da ventilação mecânica que eu imprimi, que eu coloquei no paciente, do que o que ele tinha antes. Depende muito mais da técnica ventilatória, de como eu setei o meu aparelho, do que o que ele tinha antes. Tá bom? Bom, normalmente, quando eu pego um pulmão, 40% do pulmão com uma PIP de 0, ele tá com 0 de PIP, tá? Eu tenho 40% do pulmão normalmente aerado. Quando eu coloco uma PIP de 10, ele tende a sofrer hiperdistensão. Ou seja, eu saí de uma PIP de 0 e fui para uma PIP de 10 e fiz hiperdistensão. Eu não estou falando de níveis estratosféricos de PIP. Mas eu estou falando que uma PIP de 10 pode causar hiperdistensão e pode destruir o alvéolo.
Dá uma olhada nesse slide, que foi um trabalho feito em porcos. Eles tiraram o pulmão do porco, pegaram o pulmão do porco e colocaram ele em 3 situações diferentes. Então eles pegaram o controle, que é esse pulmão que está aqui do lado esquerdo, esse pulmão aqui. Aí eles aplicaram uma pressão intraalveolar de 45. Lembra lá daquele recrutamento que você faz com a Popov, né? Coloca o pulmão em 40 centímetros de água com a Popov, dá aquela apertada na bolsa, né? E sobe a pressão rapidamente. Então eles fizeram isso durante 10 minutos e durante 20 minutos. Submetidos a uma pressão de 45, olha o que acontece com o alvéolo. Derrete, destrói a parede. Por quê? Porque eu estou causando uma hiperdistensão tamanha que o alvéolo vai se desfazendo. Então, baseado nisso, todos os estudos que vieram posterior foram para tentar diminuir a possibilidade de gerar hiperdistensão. E aí, quem que nunca passou por uma situação dessa? Você está numa cirurgia comum, que é uma prostatectomia robótica, o cirurgião está pedindo cada vez mais para você fazer trem, agora tem alguns cirurgiões até que tem algumas medidas especiais, eu quero 30% de trem, eu quero 25% de trem, enfim, alguns cirurgiões até pedem isso, e aí eu vou ter dificuldade com certeza de ventilar o paciente. Todos vocês vão passar por uma situação dessa. E aí o que a gente vai ter obrigação de fazer é trabalhar com uma ventilação mecânica protetora. E aí, de cara, se vocês olharem aqui, em laranja é atelectasia, é colapso. Em azul é hiperdistensão. Vocês vão ver 3 perfis diferentes, perfis muito comuns do dia a dia das nossas ventilações, né? No primeiro, a gente tem um volume corrente baixo com PIP baixo. Não vai acontecer nada, eu só tenho atelectasia. Eu tô com atelectasia na inspiração, continuo na inspiração. Volume corrente alto com PIP baixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho atelectasia sem hiperdistensão e na inspiração eu vou ter atelectasia com hiperdistensão, principalmente da parte superior do pulmão. E volume corrente baixo e com PIP alto eu vou ter hiperdistensão nos 2 casos e pouco colapso. O que eu falei para vocês que é ruim? É ter hiperdistensão. Então quem que eu vou evitar mais? Volume corrente baixo com PIP alto. Bruno, outro dia eu estava conversando com um anestesista bastante antigo, e esse anestesista bastante antigo falou para mim que antigamente ele ventilava os pacientes com 0 de PIP. Pois é, 0 de PIP é melhor do que ventilar com 10. Por quê? Porque você não está causando mal para o pulmão, desde que você tenha o compromisso de, ao final da sua cirurgia, fazer uma recrutação mecânica como se deve, como se manda, e nós vamos falar já já, tá bom? E aí, eu vou poder utilizar várias técnicas para medir colapso e hiperdistensão. Se vocês nunca viram, vocês vão ver em algum momento da vida de vocês alguma imagem parecida com essa aqui. Isso aqui é uma imagem gerada por uma tomografia por hiperdistensão, uma tomografia por impedância elétrica. Essa tomografia por impedância elétrica, ela tem vários eletrodos. Esses eletrodos jogam energia de um lado para o outro e vão medindo as diferenças de energia passadas pelo pulmão e conseguem estimar o que tem de hiperdistensão e o que tem de colapso. Isso é uma técnica bastante recente, é uma técnica muito discutida, que pode ser utilizada na UTI, pode ser utilizada em alguns pacientes na nossa realidade anestésica, não em todos, porque, por exemplo, se tiver uma cirurgia torácica, já não dá mais para utilizar, mas se você tiver uma cirurgia intraabdominal, se você tiver uma prostatectomia, por exemplo, uma cirurgia do abdômen inferior, você não vai ter nenhum problema para utilizar isso. Tá? E aí a gente tem algumas perguntas, né, com relação ao colapso e hiperdistensão. Por exemplo, como fazer uma manobra de recrutamento? Já vamos ver como é que a gente faz uma manobra de recrutamento correta. Qual que é o benefício e qual que é o malefício? Como é que eu posso detectar a hiperdistensão? Eu já falei de uma técnica, que é com a tomografia por impedância elétrica. A segunda técnica é utilizar o ultrassom. Esse é um dos motivos pelos quais eu estudei ultrassom na minha tese de doutorado. É detectar a hiperdistensão com ultrassom. Então, estou do lado do leito do paciente, eu coloco o ultrassom e consigo perceber se eu estou ventilando e estou fazendo hiperdistensão de alguma parte pulmonar ou não. E aí você vai ter que olhar sempre e pensar que você quer diminuir qualquer patologia que você possa imprimir nesse pulmão. Seja ela de aprisionamento de ar, seja ela de hiperdistensão, seja ela de colapso, qualquer uma que seja, tá? Porque quase 100% dos pacientes sob anestesia geral vão desenvolver atelectasia e a gente já falou sobre isso. O que é atelectasia, Bruno? Você está falando atelectasia, colapso, atelectasia. Basicamente é perder o volume aéreo do pulmão. É uma área que era ventilada e que agora não é ventilada.
Pode ser um segmento, pode ser uma pequena área, pode ser uma área da superfície do pulmão, pode ser todo o pulmão, enfim, pode ser diversos componentes do parênquima pulmonar. E aí, quando eu tenho a atelectasia, eu não vou ter só a atelectasia. Eu vou ter a atelectasia com migração de mastócitos, com migração de macrófagos e liberação de fatores inflamatórios. Então, toda vez que eu estou criando um colapso num paciente, eu vou desencadear um fator inflamatório. Esse é um dos motivos pelos quais já se imaginou durante a SEC, durante a cirurgia cardíaca, manter o paciente com o pulmão ventilando, na tentativa de diminuir o colapso e diminuir principalmente o processo inflamatório que é formado quando eu tenho o início do colapso. E aí eu tenho dois mecanismos principais de formação da atelectasia. Ou ela é fisiológica, por exemplo, compressão do parênquima pulmonar, absorção do ar alveolar porque você ventilou o paciente com 100% de FiO2, diminuição da função do surfactante, e ela tem alguns motivos não fisiológicos, né? Ou ela é obstrutiva, ou ela é passiva, ou ela é compressiva, ou ela é absortiva, ela é cicatricial, eu induzi anestesia geral e curarizei o paciente, e aí ela aconteceu de maneira passiva pelo peso da caixa torácica. Existem diversos mecanismos de formação. Os principais mecanismos de formação durante a anestesia são por compressão, como eu falei agora, de maneira passiva, ou por reabsorção do gás. Então, se a gente tiver que escolher uma técnica para pré-oxigenar o paciente, eu vou priorizar não pré-oxigenar com 100%. Vai ser com 90%, vai ser com 95%, porque você vai conseguir deixar um pouco mais de alvéolo aberto. E a outra coisa importante é a deterioração do surfactante, principalmente pacientes que ficam submetidos à ventilação mecânica durante muito tempo podem ter a deterioração do surfactante e podem ter uma maior probabilidade de desenvolver a atelectasia. Tá bom? E do ponto de vista de tipo de anestesia, existe algum tipo de anestesia que desenvolve mais ou desenvolve menos? Bom, a anestesia geral, ela é responsável por desenvolver a maior parte das atelectasias. Tá? Mas a anestesia regional, dependendo do tipo e da extensão do bloqueio motor, ela pode sim reduzir a capacidade inspiratória e pode levar à atelectasia, ao contrário do que as pessoas imaginam. Tá bom? Com relação ao impacto do tempo da anestesia, geralmente a atelectasia ocorre nos primeiros minutos. Por quê? Porque foi nos primeiros minutos que eu pré-oxigenei, foram nos primeiros minutos que eu administrei meu curare, foram nos primeiros minutos que eu acoplei o paciente à ventilação mecânica. E aí, uma vez que a atelectasia está formada, se eu não recrutar o pulmão de maneira adequada, ela vai permanecer. Então, o que seria a técnica mais adequada? Entubei meu paciente, conectei na ventilação mecânica, recruto. Qualquer desconexão do aparelho, ou seja, qualquer despressurização do sistema, eu recruto novamente, porque novamente outras áreas de atelectasia vão ser formadas. Por que é tão importante recrutar essas áreas formadas de atelectasia? Porque assim eu estou conseguindo evitar que outras áreas que estavam com o alvéolo aberto, ou seja, que estavam ventilando, de formar áreas de hiperdistensão. Tá bem? Claro que alguns efeitos do posicionamento vão ser evidentes. Por exemplo, a mudança da posição vertical para a posição supina vai resultar em redução da capacidade residual funcional, tá? A capacidade residual funcional também depois da anestesia vai estar reduzida. Posição de Trendelenburg, posição de decúbito lateral, posição prona vai beneficiar. Tá? Mas isso não vai diminuir a incidência de atelectasia. Por quê? Porque o paciente está curarizado. E o paciente estar curarizado é o fator mais importante para o desenvolvimento de atelectasia. Do ponto de vista de oxigênio inspirado, a gente já falou. Se possível, sempre durante a pré-oxigenação, evitar a administração de oxigênio a 100%. Com relação à idade, a idade não aumenta a propensão a atelectasias, porém, crianças pequenas, muito pequenas, com idade entre 1 e 3 anos, têm uma maior facilidade por conta da complacência da caixa torácica e por conta da menor força de distensão pulmonar. Essas crianças vão estar mais propensas a desenvolver a atelectasia. Do ponto de vista de identidade corporal, todos os pacientes com obesidade têm uma capacidade residual funcional e uma complacência pulmonar menor. Isso vai levar a uma maior chance de colapso e piora da oxigenação. As pacientes grávidas também. E o peso do tronco e do abdômen vai tornar essas incursões diafragmáticas mais difíceis quando o paciente tiver, por exemplo, um bloqueio do plexo braquial e vai ventilar com maior dificuldade. Tá? E pensando um pouquinho a respeito do volume corrente, baixo volume corrente vai reduzir lesão pulmonar e vai melhorar a sobrevida, é isso que os trabalhos falam pra gente. Baixo volume corrente aumenta a atelectasia, mas
não faz lesão pulmonar, então é preferível que você tenha mais atelectasia com menos lesão pulmonar. E quando eu ventilar o paciente em modo de PCV, modo de ventilar da pressão, eu vou ter volumes reduzidos quando a complacência do sistema respiratório estiver diminuída. E aí, por consequência, pode ser que eu tenha atelectasias que não foram diagnosticadas. Outra coisa que a gente tem que ficar esperto é, às vezes eu tenho um paciente que eu tenho certeza absoluta que ele ou está retendo CO2 ou que ele não está eliminando CO2 de maneira adequada. Você fala, puta, esse paciente não está eliminando CO2 de maneira adequada. Ah, eu tô fazendo uma cirurgia por vídeo, o débito cardíaco dele tá bom, eu sei que o débito cardíaco tá bom, teria que estar com CO2 mais alto. O que pode estar acontecendo? O paciente pode estar com atelectasia. O paciente pode estar com pouca área de troca, e aí ele está eliminando um pouco CO2. Aí você recruta o paciente, você vai ver que, além de melhorar a oxigenação, além de melhorar a área de troca, vai melhorar o CO2 expirado, ou seja, o CO2 expirado vai aumentar e você vai conseguir lavar mais o CO2, tá? Prestar atenção em doenças pré-existentes, porque os fumantes e pacientes com doença pulmonar obstrutiva vão ter sempre um comprometimento mais acentuado, e o DPOC pode ter uma resistência ao colapso, mas vai ter maior facilidade a fazer hiperdistensão por conta de air trapping, ou seja, vai ficar mais ar contido ali dentro do alvéolo, porque ele não consegue eliminar, ele não consegue ter uma expiração adequada daquele ar. E os efeitos da atelectasia no paciente anestesiado são principalmente a diminuição da complacência, o aumento da resistência vascular pulmonar, a injúria pulmonar, pelo que a gente já falou, por processo inflamatório, recrutamento de macrófagos, liberação de interleucinas e a deterioração do oxigênio, que é o principal. Lembrem qual é o objetivo da anestesia sempre. O objetivo da anestesia não é colocar o paciente para dormir. Colocar o paciente para dormir a gente consegue aprender nas 2 primeiras semanas da residência. O objetivo da anestesia é entregar oxigênio de maneira adequada para as células, ou seja, entregar oxigênio e garantir que ele chegue no local onde eu quero que ele chegue, tá? Então, um dos nossos objetivos é oxigenar de maneira adequada e é por isso que a gente está conversando aqui. Como é que eu detecto a atelectasia? Pela radiografia convencional, se ela for muito exuberante, pela tomografia computadorizada, a tomografia já tem mais sensibilidade para detectar, a ressonância nuclear magnética, que também tem sensibilidade, a ultrassonografia e a tomografia por impedância elétrica, como eu já falei para vocês, que pode detectar tanto o colapso como a hiperdistensão. O que é a tomografia por impedância elétrica, que eu já falei algumas vezes? É uma faixa, como vocês estão vendo aqui, que é colocada no tórax. Essa faixa tem alguns eletrodos que emitem ondas elétricas que vão ser recebidas pelas faixas que estão pela faixa que está na região anterior do tórax, e aí com isso vai emitir um resultado para a gente, estimando a porcentagem de atelectasia e a porcentagem de hiperdistensão que esse pulmão está submetido. Junto com isso tem um ventilômetro, que é isso aqui, que vai estar acoplado lá no tubo do paciente, e vai estar mostrando como é que está o volume corrente, quanto de gás está entrando, quanto de gás está saindo, tá bom? E a gente tem ainda, para auxiliar, um aparelho que a gente tem todos os dias, que está do nosso lado, que a gente tem disponível no nosso hospital, que não custa nada, porque esse aparelho vai custar em torno de 200 a 300 mil reais, mais essa faixa que é um consumível, ou seja, todo paciente que você for usar, você vai ter que comprar essa faixa, a parte descartável dela, né? E você tem o ultrassom, que é um aparelho gratuito que você tem disponível no seu hospital e que você pode facilmente fazer o diagnóstico de atelectasia. E aí, de maneira bem resumida, nós vamos ter algumas coisas no ultrassom, tá? Não é o motivo da aula hoje, mas eu vou mostrar um pouquinho do que a gente pode ver. O que é mais comum eu ver? Qual é a imagem mais comum quando eu coloco no tórax do paciente eu ver? De todos nós, não só de pacientes anestesiados, tá? É essa imagem aqui. É um pouco de edema intersticial, de grau leve a moderado, com um pouco de cauda de cometa. Por quê? Por que o ultrassom gera essa imagem? Porque tudo que está aqui subpleural vai estar com algum grau de atelectasia. Porque nós não estamos inspirando, fazendo uma inspiração forçada. Se eu fizer uma inspiração forçada, eu volto para esse estágio aqui, onde eu só vou ver tecido pulmonar. Tá? Mas eu também não tenho um pulmão mais branco, onde eu vou ter um edema alveolar, um edema intersticial, nem tenho alguma área de consolidação ou ausência aqui de líquido e ausência de ventilação mecânica, onde eu tenho um pneumotórax, por exemplo. A maior parte das vezes que eu colocar o ultrassom no tórax do paciente, eu vou enxergar esta imagem aqui, uma imagem com cauda de cometa, tá? E aí, uma coisa que vai me preocupar é toda vez que eu chegar nesse estágio aqui, que é o estágio do pulmão hiperinsuflado.
que é um estágio onde eu vou ter injúria pulmonar pós-operatória por, principalmente, aprisionamento de ar. Vejam aqui que a causa que eu coloquei principal do pulmão hiperinsuflado é quem? Ventilação com altos volumes correntes. Ah, mas a ventilação com PIP, com alto PIP, também vai fazer. Mas ainda assim a ventilação com alto volume corrente é a pior possível. E como é que eu consigo reconhecer a hiperdistensão pulmonar? Com um ventilador mecânico. Já vão ver que a gente consegue olhar para a ventilação mecânica e consegue ver se eu estou tendo hiperdistensão. Com a ressonância nuclear magnética, com a tomografia computadorizada, com a tomografia por impedância elétrica e com a ultrassonografia pulmonar. Tá? Quando no ventilador mecânico que eu vou suspeitar de hiperdistensão? Primeiro passo, altas pressões de pico e de platô. Altas pressões de pico e de platô. Acompanhado de quem? De altos fluxos expiratórios. Tá? E uma forma de onda de pressão-tempo que demonstra uma ascensão abrupta na pressão. Lembrem, peguem essa imagem, coloquem, comparem ela com o ventilador de vocês amanhã. Toda vez que você tiver uma forma de onda com a pressão-tempo, com alteração abrupta de pressão, você muito provavelmente está submetendo esse paciente a um processo de hiperdistensão. Tá bom? Na tomografia computadorizada, a gente consegue perceber hiperdistensão por hiperdistensão alveolar. Você vai lá com o seu mouse na tomografia, clica em cima do mouse e você vai ver que você tem um padrão de unidades Hounsfield, que é a unidade de cinza, da escala de cinza da tomografia, que vai mostrar para vocês que ela está hiperdistendida. Hoje em dia, com inteligência artificial e com todos os artifícios que o radiologista tem disponível, isso é muito fácil, ele clica em cima, aparece uma mensagem hiperdistensão pulmonar, tá? Vejam que aqui nesse pulmão a gente tem as duas áreas. Eu tenho uma área de atelectasia e tenho uma área de hiperdistensão, muito provavelmente porque esse pulmão está doente. Eu estou tentando abrir esse alvéolo aqui de baixo e estou fazendo mal para o alvéolo de cima. O nosso objetivo sempre é ventilar o paciente de maneira adequada. Não fiquem fixados em abrir alvéolo. Tá oxigenando? Tá bom. Tá? Tá oxigenando é o nosso objetivo. É isso que a gente vai querer. Tá? Algumas coisas podem acontecer, por exemplo, no recrutamento alveolar. Se eu fizer uma tomografia durante o recrutamento alveolar, eu vou ver que eu vou ter volume de gás penetrando em áreas que não estavam aeradas e muito provavelmente formando áreas de hiperdistensão, que é o que esse trabalho já bastante velhinho mostrou pra gente. Aqui um pouquinho mais sobre a tomografia por impedância para vocês entenderem o que é. Ela tem esses eletrodos aqui, como eu já falei. Cada eletrodo desse vai emitindo uma onda elétrica que está aqui nessa faixa e aí a gente tem um significado clínico para isso. De maneira mais mecânica, de maneira mais física, o que acontece é isso aqui. Se você pegar um paciente, colocar ele para ventilar e colocar ele com um PIP de 20, façam essa experiência amanhã. Estou fazendo uma anestesia geral, peguem o paciente, façam um recrutamento alveolar, segundo o que a gente vai falar aqui já já, coloquem o paciente para ventilar com 20 de PIP, tá? Depois desse 20 de PIP, observem a complacência pulmonar no ventilador de vocês. Coloquem a complacência dinâmica e vão observando a complacência dinâmica. Vão diminuindo o PIP de 2 em 2. Deixa rodar 6 ciclos inspiratórios, pelo menos, tá? Então, 20, 6 ciclos inspiratórios, 18, 6 ciclos inspiratórios e vão olhando na complacência pulmonar o que vai acontecendo com ela. À medida que vocês vão descendo, a complacência pulmonar vai aumentando até chegar no seu nível máximo. Quando ela chegar no seu nível máximo, que vai ser num PIP determinado, aqui a gente está mostrando 14, porque é um trabalho que já foi feito antes, e no meu trabalho eu também encontrei 14 como o melhor PIP, ou seja, eu não conseguiria ventilar ninguém na população com PIP de 14 durante uma anestesia, se eu quisesse ventilar com PIP ideal. Depois disso, o que você vai ter é só um decréscimo na complacência. Façam essa experiência amanhã que vocês vão conseguir enxergar, porque o que está acontecendo aqui? Aqui eu vou ter uma área de hiperdistensão até 14 de PIP, ou seja, eu tenho muita hiperdistensão e não tenho quase colapso. E a hora que eu tiver diminuindo meu PIP depois da melhor complacência pulmonar, eu vou ter muito colapso e pouca hiperdistensão. O grande segredo que a gente tem é tentar chegar num meio termo. Ou seja, eu vou utilizar o PIP para chegar num meio termo onde eu tenho pouco colapso, que é o que está aqui em azul,
tenho boa complacência e tenho pouca hiperdistensão. Se vocês olharem aqui, com PIP de 20, eu tinha, nesse caso aqui que nós fizemos, 35% de hiperdistensão. Isso aqui é um caso real, tá? À medida que eu fui diminuindo o PIP, eu cheguei aqui, por exemplo, em 10 de PIP e eu não tinha hiperdistensão, mas eu tinha 16% de colapso, tá? E eu tinha uma complacência aqui razoável para esse paciente. Então, pô, talvez o melhor, o mais adequado seria ventilar esse paciente com um PIP de algo entre 10 e 8, para tentar manter uma complacência menor, já que eu não tenho hiperdistensão. Agora, para fazer isso, eu preciso ter algo para monitorizar. Se eu não tiver nada para monitorizar, como a tomografia por impedância elétrica, por exemplo, ou o ultrassom, que é uma excelente ferramenta, eu não vou conseguir ter esse refinamento de ventilação mecânica, e aí eu vou começar a trabalhar só com dados que eu acho, com inferência, e não vou conseguir distinguir o que eu tenho de hiperdistensão e o que eu tenho de colapso. Agora, como é que o ultrassom pode ajudar, então, a detectar a hiperdistensão? Estou fazendo um caso, estou fazendo uma anestesia, estou tentando ajustar minha ventilação mecânica e eu só tenho disponível ultrassom. Não dá para fazer tomografia por impedância elétrica nesse paciente, não dá para detectar a hiperdistensão. O que eu posso fazer? Vamos usar a ultrassonografia pulmonar. E aí, dentro da ultrassonografia pulmonar, a gente começou a perceber que tinham algumas coisas. Vejam, quando a gente pega um pulmão, um parênquima pulmonar, que não tem nada, ele vai ter sempre uma linha que está aqui da pele até a pleura, repetida. Se vocês olharem aqui em PIP de 4, esta linha que está da pele até a pleura, ela se repete aqui embaixo. Conseguem ver? Então eu tenho uma linha da pele até a pleura e eu tenho outra linha da pleura até esta linha aqui. Esta linha é chamada de linha A. Linha A. Se vocês olharem, eu tenho uma outra linha aqui no meio, mais uma aqui e acabou. Ou seja, eu tenho 2 ou 3 linhas dessas linhas A. Olhem agora aqui para o PIP de 20, que vai facilitar mais o entendimento de vocês. Olhem aqui para o PIP de 20. Eu tenho uma linha aqui. Na mesma distância entre a pele e a pleura, eu tenho outra linha aqui. Na mesma distância, eu tenho outra linha aqui, mas eu tenho várias linhas interpostas entre essas linhas A normais, que a gente chamou de linha A em empilhamento de moedas, ou linhas de hiperdistensão. Por quê? Porque se eu olhar e fizer uma análise aqui entre o PIP de 4 e o PIP de 20, vocês vão ver que eu tenho muito mais linhas. E aí, quando eu fiz isso no meu trabalho, na minha tese, isso foi um achado. Que a gente não sabia que o pulmão se comportava dessa forma. Na verdade, ninguém sabia. As pessoas tinham suposições para a forma que o pulmão se comportava. E eu achava na minha tese que o pulmão fazia isso porque, como o pulmão com PIP de 20 estava muito hiperdistendido, ele empurrava muito a pleura parietal entre a pleura visceral e ele criava um artefato de imagem. Só que eu achava que esse era um movimento reto, era um movimento retilíneo. E aí um trabalho que veio depois, que foi publicado no Anesthesiology, mostrou que, na verdade, essas linhas em empilhamento de moedas, elas aparecem porque não é só um movimento de slice de uma pleura na outra, mas é um movimento como se fosse um movimento em espiral. Então o pulmão, ele sobe raspando e fazendo isso aqui. Ele sobe como se ele estivesse entrelaçando uma pleura na outra e aí vai criar esse empilhamento de moedas. E aí outras pessoas que vieram estudando o que a gente descobriu lá atrás começaram a mostrar isso e mostrar que efetivamente a gente consegue com ultrassom mostrar essas linhas de empilhamento de moeda. Mas por que a gente é tão preocupado com isso, com ventilação mecânica protetora ou não, com escolha do PIP de volume? Porque todos os trabalhos que vieram, todos os trabalhos mais importantes relacionados à ventilação mecânica mostraram que uma ventilação mecânica protetora faz diferença. E que na ventilação não protetora eram usados volumes correntes muito altos, e talvez esse fosse o principal problema, tá? Então, o que a gente deve objetivar sempre é usar um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, tá? Utilizem o peso corporal previsto para calcular e não um peso real. Não vai pegar um paciente com 180 quilos e vai ventilar com 8 ml por quilo. Por quê? Porque o tamanho do pulmão dele é praticamente o mesmo de um cara de 100 quilos. Então não vai fazer diferença, pelo contrário, você só vai arrebentar o pulmão. Então utilizem o peso corporal previsto para calcular isso, tá? Ajuste, se você precisar,
a frequência respiratória para manter um ETCO2 entre 35 e 45. Não façam ajustes de volume. O que eu mais tenho visto os anestesistas fazerem é ajustar o volume, é jogar o volume corrente lá em cima. Se vocês pensarem nesses níveis de 6 a 8 ml de volume corrente num paciente de 80 quilos, é ventilar esse paciente com 500 ml. 500, 600, no máximo 580. Isso eu tô falando do doente de 80 quilos, tá? Então tomem cuidado, porque eu tenho visto algumas ventilações mecânicas com volumes muito altos, tá? PIP. O PIP, ele é interessante. Agora, ele só é interessante utilizar quando ele precede uma manobra de recrutamento. Porque a gente já falou que se eu não fizer uma manobra de recrutamento, eu vou utilizar um PIP em cima de um pulmão que está atelectasiado e, na verdade, o que eu vou conseguir é hiperdistender outros alvéolos que já estavam abertos. Tá? Ele, claro que ele pode reduzir a atelectasia intraoperatória, mas será que eu preciso reduzir a atelectasia intraoperatória naquele momento? Será que o paciente não está oxigenando bem? Né? Eu tenho boa troca de CO2, eu não tenho acidose respiratória, eu tenho boa oxigenação, o paciente está ventilando bem, será que eu preciso mexer? Será que eu preciso aumentar níveis de PIP? Por quê? Porque os usos de PIP alto comparado a PIP baixo não foi superior clinicamente. Eu não consegui melhorar a oxigenação no final das contas. Pelo contrário, eu só consegui maior comprometimento hemodinâmico, maior agravamento da complacência pulmonar, apesar do benefício de trocar. Ou seja, se as trocas de oxigênio e CO2 estão boas, mantenha o PIP no nível mais baixo que você conseguir. E aí a gente chegou numa conversa que é um pouco controversa. Por que ela é controversa? Porque nem mesmo os próprios pneumologistas, intensivistas, fisioterapeutas que trabalham com isso chegam a uma conclusão. O que a gente tem hoje? A gente tem um consenso de que a gente deveria fazer um recrutamento parecido com o que eu vou falar para vocês. Existem algumas diferenças e variações de hospital para hospital, existem algumas diferenças e variações de um hospital para anestesia, e aí eu aconselho vocês a fazerem um recrutamento mais parecido com o que eu estou colocando, porque é uma conjunção entre os recrutamentos que existem hoje e entre o que a gente discute, tá? Qual que é a melhor alternativa para manobra de recrutamento? É fechar a pop-off? Não, não é fechar a pop-off e comprimir o balão. Tá? Problemas disso, de fechar a pop-off e comprimir o balão, como vocês veem todos os dias. Primeiro, imprecisão da compressão manual. Tá? Segundo, mudança brusca de pressão. Terceiro, perda de pressão imediatamente após a manobra. Todos esses são itens que são problemas. Tá? Qual que é a melhor alternativa? Manobra de recrutamento alveolar realizada mecanicamente no aparelho de anestesia. Como é que eu faço esse setup? Vamos lá, do início para o fim. Primeira coisa, colocar o paciente com FO2 de 100%. Ah, Bruno, mas você falou que 100% dá atelectasia. Dá, só que esse paciente submetido ao recrutamento alveolar, ele vai ter problemas para trocar gás. Por quê? Porque eu estou fazendo um efeito espaço morto, eu estou aumentando muito o volume do alvéolo e vou diminuir a perfusão naquele alvéolo. Então eu tenho que fornecer a maior quantidade de oxigênio possível. Então, FO2 em 100%. Fluxo de gás fresco entre 6 a 8 litros. Por quê? Senão os aparelhos de anestesia não conseguem gerar força para fazer o recrutamento alveolar. Não adianta querer recrutar com 1 litro, 2 litros. Tá? Desculpe. Terceira coisa, colocar o aparelho em pressão controlada. Quarta coisa, colocar uma frequência de 15. Quinta coisa, colocar uma relação INSE expiratória de 1:1. Sexta coisa, colocar o PIP em 20. E aí, você pode escolher se você quer colocar um PIP incremental e aumentando 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ou se você quer sair de 5 ou 0 e ir para 20. Aí você vai escolher. Qual que é a minha dica? Saiba que ao colocar um PIP de 20, o paciente pode ficar hipotenso e bradicárdico. Então, se você não tiver com uma artéria puncionada, por exemplo, que você vai ver rapidamente a alteração de pressão, faça um PIP incremental. Você vai ter menos alteração hemodinâmica. Se você tiver com uma artéria puncionada, pode colocar o PIP de 20 direto, que aí você vai ver o que está acontecendo. Tá? Outra coisa, setar
a pressão máxima em 40. Por quê? Porque para recrutar eu preciso ter um delta de 20. Agora, tenho que contar para vocês que, por exemplo, em obeso mórbido, pode ser que eu precise de mais pressão para recrutar. Vou colocar mais pressão? Vou aumentar a minha pressão de pico máxima? Não. Por quê? Porque não vai ter benefício em termos de oxigenação, tá? Então, mesmo que o paciente precise de uma pressão maior do que essa, eu não vou colocar. Essa é a minha manobra de recrutamento padrão. Aqui está reunido as maiores recomendações e as recomendações mais atuais do ponto de vista de manobra de recrutamento alveolar. Quando que eu devo fazer a minha manobra de recrutamento? Intubou, curarizou, intubou, recruta. Despressurizou o sistema, recruta de novo. Tá ok? Vamos em frente. E aí, às vezes a gente recruta, apesar de ter uma oxigenação adequada, porque a gente quer diminuir o trabalho ventilatório, o trabalho pulmonar. Por quê? Porque ultimamente o que mais se fala é em diminuir a driving pressure, ou seja, a pressão que é imposta no alvéolo, e diminuir o gasto de energia pelo pulmão, ou seja, o trabalho pulmonar. Eu quero fazer com que o pulmão esteja num nível de gasto de energia e de troca gasosa o mais próximo do fisiológico possível, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar setar parâmetros do meu ventilador para deixar uma driving pressure aí em torno de 10. Esse é um valor que eu consideraria adequado. Cuidado com os trabalhos que vocês vão estudar driving pressure e energy load. Já vou falar como é que calcula driving pressure. Tá? Por quê? Porque toda vez que eu olhar para alguns trabalhos, eu preciso saber que tipo de ventilador foi usado. Se vocês olharem para o trabalho do Marcelo Amato, por exemplo, que é esse aqui que está citado do New England, um trabalho de altíssimo impacto, ele utilizou ventiladores mecânicos de UTI. E os ventiladores mecânicos de UTI têm fluxo de gás fresco, fluxo de ventilação contínuo. Já os aparelhos de anestesia têm fluxo de gás em desaceleração. E isso faz diferença. Isso faz com que a driving pressure fique um pouco mais baixa. Então, se vocês estudarem, por exemplo, em alguns artigos do pessoal da Espanha, que são anestesistas e que fizeram trabalho com ventiladores da anestesia, este nível vai vir um pouco mais baixo. Isso já foi uma pergunta de congresso, uma pergunta no Copa, com palestrante internacional, e eu vi um palestrante brasileiro bem conhecido ficar sem saber o que fazer para responder, porque é uma pergunta fácil. Por que lá é diferente? Por que lá usa 8 e aqui o Marcelo Amato fala de 10 a 12? Simplesmente porque o ventilador é diferente. Se você fizer um trabalho no seu ventilador, lá no seu Perseus, você vai ver que a sua driving pressure vai ser basicamente sempre menor. Mas esses dados são interpolados, esses dados são semelhantes, tá? Como é que eu calculo a driving pressure? Basicamente, a pressão de platô menos a PIP, tá bom? Isso que eu vou utilizar para calcular. A driving pressure acima de 12 ou 13 foi associado nesse trabalho do Marcelo Amato a um aumento de 2 vezes a incidência de lesão pulmonar. Quanto maior a PIP, maior a driving pressure. Então, cuidado, porque o pulmão está usando aquela quantidade de pressão para ventilar. Se eu aumento a PIP, eu vou aumentar a driving pressure, tá? Por que eu vou aumentar a driving pressure? Porque eu vou aumentar a pressão do conjunto, eu vou aumentar a pressão de platô. Certo? Por mais que a PIP entre aqui na subtração, se ela for maior, eu não vou ter uma pressão de platô estável. A pressão de platô também vai aumentar, porque a ventilação do conjunto aumenta, tá? Qual que é o meu objetivo? Manter a driving pressure mais baixo possível. E se optar por um aumento da PIP, isso não deve levar ao aumento da pressão de platô e da pressão impressa ao paciente. Como é que eu consigo aumentar a PIP e não aumentar a pressão de platô? Recrutando. Aí eu tenho que recrutar, porque aí eu vou diminuir a pressão do sistema. Eu vou aproveitar mais alvéolo para ventilar. É fácil de vocês imaginarem. Pensa que eu tenho um volume contido dentro de uma bexiga. Eu preciso transportar esse volume contido dentro de uma bexiga para uma outra bexiga. Se eu tenho toda a área possível da outra bexiga para utilizar, a passagem de gás de uma bexiga para outra é mais fácil. Se eu tenho menos área daquela bexiga para utilizar, a passagem de gás é mais difícil. Eu vou ter que apertar uma bexiga para conseguir encher a outra. É basicamente isso, tá? Qual que é a limitação? A maioria dos estudos foram feitos em pacientes com pulmão doente.
E nós não estamos ventilando o pulmão doente, nós estamos ventilando na maior parte do tempo um pulmão saudável. E é por isso que a gente tem que ter o compromisso de economizar o pulmão, tá? Sempre o que a gente vai buscar é diminuir o trabalho pulmonar. E diminuir o trabalho pulmonar para que eu tenha menos lesão possível, tá? Toda vez que eu aumentar a pressão de platô e que eu aumentar a PIP e aumentar por consequência a pressão alveolar, eu vou ter um aumento no gasto de energia e vou ter um aumento no gasto do trabalho pulmonar de maneira geral, tá bom? Do ponto de vista de FO2, a gente já falou, eu não vou falar mais isso para vocês, a gente já conversou. Agora vamos falar um pouquinho de obeso, tá? O obeso tem não só comorbidades respiratórias, mas outras comorbidades, então a gente vai se preocupar de maneira geral, tá? É importante no obeso fazer o cálculo do peso real, a gente já falou disso, e de lembrar quais são as alterações, que vão cursar sempre com redução do volume pulmonar, com aumento de atelectasia e colapso de pequena via aérea, diminuição da complacência pulmonar, aumento da resistência das vias aéreas e hipoxemia moderada a grave. Em todo obeso eu vou ter menos tempo para intubar. Eu posso oxigenar o obeso 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos, eu vou ter menos tempo para entubá-lo. Claro, é importante oxigenar, eu vou ficar mais tempo oxigenando, eu vou posicionar melhor, eu vou tentar ventilar melhor assim que eu entubar, mas tenha em mente que ele tem mais atelectasia, ele tem mais colapso, e assim que você entubar, você vai ter que recrutar, senão ele não vai ventilar bem. Bruno, estava fazendo uma cirurgia videolaparoscópica, insuflaram o pneu peritônio, começaram a cirurgia e depois de um tempo, de repente, o paciente começou a desaturar. Eu olhei e parecia que estava tudo certo, eu não sabia o que estava acontecendo. O que vocês acham que estava acontecendo? Qual que é a principal causa? A atelectasia, tá? Sempre a principal causa é a atelectasia. Tem hipoxemia, você vai ter que tomar uma atitude. Não tem hipoxemia, o jogo tá ganho, continua fazendo o que você está fazendo que tá bom. Tá? Que medidas podem ajudar o obeso na minha indução e no meu manejo? Por exemplo, colocar um CPAP no início, na pré-indução, tá? Então coloca ele para ventilar com CPAP com 5 a 10 centímetros de água e é uma opção bastante interessante. Antes de aplicar o PIP na ventilação mecânica, realizar o recrutamento alveolar, a gente já falou. A PIP pode ser titulada para melhor complacência, mas dificilmente vocês vão conseguir ventilar esse paciente com um nível de PIP ideal ou com um nível de PIP melhor, tá? Porque as PIPs vão ser bem mais altas. Durante a manobra de recrutamento podem ser necessárias pressões maiores que 40 centímetros para abrir o pulmão. Não façam isso, porque você vai estar promovendo lesão. Lembra daquela imagem lá do começo da aula que eu mostrei o que acontece com o pulmão quando eu coloco uma pressão de 45, tá? Os ajustes ventilatórios vão basear sempre da mesma forma, 6 a 8 ml por quilo de peso previsto, uma PIP adequada para ventilação apenas, normocapnia, e aí tanto faz ventilar controlado a volume ou controlado a pressão. No pós-operatório, lembrar sempre de deixar o paciente numa cadeira de praia ou mais sentado, fazer uma fisioterapia mais intensiva, um suporte respiratório não invasivo e, se necessário, permanência de curto prazo em unidades críticas intermediárias, tá? Pensando um pouquinho, falando um pouquinho sobre SEC agora, a SEC vai promover sempre inflamação e lesão pulmonar. Tá? Inflamação por quê? Porque tem tudo isso aí que vocês estão vendo que pode causar inflamação, desde hemodiluição, fluxo sanguíneo não pulsátil, o pulmão fica sem ventilar, faz atelectasia, aprisionamento de leucócitos na circulação pulmonar, lesão pulmonar relacionada à transfusão, enfim, tem inúmeras coisas que podem acontecer. Como é que a gente vai ventilar? Ventilação mecânica protetora. Tem diferença manter o paciente ventilando durante a SEC? Não, ninguém conseguiu mostrar que tem diferença até hoje. Tá? Algumas escolas pedem para ventilar, pode ser que vocês se deparem na vida de vocês com alguns cirurgiões pedindo para ventilar, principalmente em lesões de aorta, mas isso não tem qualquer conexão com a realidade e nenhum trabalho foi capaz de mostrar isso. Tá? Ventilação mecânica como então? Vou bater várias vezes nessa tecla, 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. PIP, moderada ou baixa, pode deixar baixa que não vai fazer diferença nenhuma. FO2, o mais baixo que você puder deixar e possivelmente se você conseguir manobras de recrutamento. Desmame precoce e extubação são indicados, como o uso de ventilação mecânica não invasiva. A VNI vai reduzir o risco de reintubação, de readmissão na UTI e de hospitalização. E
manobras de recrutamento devem ser breves, porque esses pacientes são muito instáveis, e principalmente se a cirurgia for de mitral. Principalmente se você estiver no início de uma cirurgia de mitral, nunca faça recrutamento pulmonar. Se o paciente tiver uma insuficiência mitral grave, não recrute, não faça nada, mantenha apenas a oxigenação adequada até que o paciente seja submetido à cirurgia. Fazendo um recrutamento pulmonar com altas pressões, como você precisa para conseguir recrutar o pulmão adequadamente, você vai levar um colapso circulatório e o paciente pode parar. Motivo pelo qual eu até indico para vocês não colocar PIP, nem durante a ventilação inicial e nem, obviamente, nem durante o momento que o tórax está aberto, e ventilar, sempre que ventilar com bolsa máscara, ventilar com pressões mais baixas, porque esse paciente tem grande probabilidade de colapso circulatório. Tá? Do ponto de vista da ventilação monopulmonar, o colapso do pulmão causa dano semelhante a SEC. O pulmão fica telectasiado, juntam ali fatores inflamatórios, juntam células inflamatórias, e o que a gente tem que garantir é a troca gasosa. Então eu vou ajustar a pressão e frequência respiratória para ter troca gasosa adequada. Pensando numa ventilação protetora, eu vou usar volume corrente baixo, menor do que 6, porque a gente usa 6 a 8 quando tem 2 pulmões. Eu vou estar ventilando com um pulmão só, né? Estou com uma ventilação monopulmonar. E, se eu conseguir, eu vou aplicar uma PIP maior do que 5. Tá bom? Vamos em frente. Algumas coisas já foram estudadas e já viram que não há diferença. Por exemplo, vocês vão encontrar anestesistas falando que vale a pena ventilar a pressão, que vale a pena ventilar volume nessa circunstância, porque é melhor isso, é melhor aquilo. Não tem diferença nenhuma, tá? Não há diferença ventilação com pressão controlada ou volume controlado. O que vai acontecer na ventilação de pressão controlada é que muitas vezes pode ser que eu tenha uma menor pressão de pico, mas não necessariamente eu tenho uma pressão dentro dos alvéolos menor, porque eu vou ter uma hiperinsuflação um pouquinho maior por conta do tempo inspiratório e expiratório, e pode ser que a pressão dentro dos alvéolos seja igual, eu não tenha diferença, tá? Alguns procedimentos na posição prona, como por exemplo numa esofagectomia robótica, onde o primeiro tempo é com o paciente em posição de super-homem, né? Que é aquele um braço para baixo, braço esquerdo para baixo, braço direito para cima, meio que numa posição de super-homem e semilateral, pode ser que ventilar a pressão seja mais vantajoso, porque pode conseguir oxigenar melhor, tá? Mas isso foram trabalhos muito pequenos que trouxeram esses resultados com uma casuística pequena. A esofagectomia robótica ainda não é uma cirurgia que a gente faz tanto, porque não tem um volume de pacientes tão grande assim. Então, são trabalhos com uma força muito pequena e com uma metodologia até por vezes questionável, tá bom? Algumas mensagens para levar para casa, então. Vou repetir o que eu já falei durante a aula toda. Uma ventilação protetora deve incluir um volume corrente baixo, de 6 a 8 ml por quilo, tá? Uma pressão de platô idealmente abaixo de 16 e um nível de PIP moderado abaixo, exceto em pacientes obesos, laparoscopia e procedimento onde a PIP maior possa ser benéfica. A ventilação mecânica a gente sabe que é potencialmente prejudicial, então a gente tem que setar o nosso ventilador para uma ventilação mecânica protetora. Tá? Uma estratégia ventilatória protetora vai fazer com que esse paciente evolua melhor no pós-operatório e vai fazer com que ele tenha um desfecho melhor no período pré-operatório. Tá bom? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Queria falar um pouquinho sobre esses conceitos. Eu acho que isso fica um pouco perdido quando vocês veem ventilação mecânica. Dependendo de quem fala e de quem conversa sobre ventilação mecânica para vocês, acaba focando muito mais em modos ventilatórios, em setup do aparelho, se é ventilada a pressão, se é ventilada a pressão com frequência setada por vocês ou frequência do paciente, enfim, coisas que na prática mudam muito pouco para a vida do paciente e para a vida de vocês. Tudo isso que eu trouxe, na prática, vai mudar bastante. Na prática, vai fazer com que o paciente tenha uma evolução bem melhor e mais satisfatória do ponto de vista clínico, tá bom? Dúvidas, perguntas? Eu não sei se vocês têm... Eu não sei se vocês têm o microfone